Oi, gente! Hoje nós vamos fazer uma introdução sobre os 10 mandamentos. Nós sabemos que está na Bíblia e tem os decretos que também acontecia, que Deus mandava destruir tal cidades, que são coisas locais que o Pai decretava para fazer. Antes do Pai ele entregar os 10 mandamentos para Moisés, em Êxodo 20, do 1 ao 2, diz o seguinte: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou Deus, o teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui nós vemos a quem nós estamos adorando. E ele se fez conhecido se libertando da escravidão, o povo de Israel. O Pai, ele está sempre nos tentando nos tirar dos nossos pecados, da nossa rebeldia. Nós vemos que Jesus, ele afirmou em João 8, do 34 ao 36, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na mesma casa, o filho sim, para sempre. Se pois os filhos libertará, verdadeiramente sereis liberto. Aqui nós percebemos que nós somos escravos do nosso pecado. E só através do Pai que nós somos libertos, porque ele deu seu filho para nos libertar. E só Jesus ele vai nos trazer a vida. Em Provérbios 11, 19 fala o seguinte: tão certo como a justiça conduz para a vida, assim os que seguem o mal para sua morte o faz. Faz isso tanto no sentido físico da vida eterna, quanto no sentido da morte física mesmo. Aqui em Ezequiel 18:4 diz o seguinte: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Todas as almas pertencem ao Pai. Ele que determina o que vai ser feito com cada um de nós. Por isso nós temos que fazer essa metanoia, essa renovação da nossa mente, para o Espírito de Deus habitar em nós, para nós podermos nos livrar do pecado, que é uma coisa impossível porque nós somos pecadores por natureza. O nome do Messias em hebraico significa que ele é o Salvador. Com isso nós percebemos quando Jesus ele morreu, ele veio para nos libertar do nosso pecado, porque nós estávamos presos, mas nós temos que entender o que está em 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então nós entendemos que o pecado é quando nós somos rebeldes e nós transgredimos a lei que o Pai deixou. Jesus ele veio para nos libertar do pecado. Não é para nós não pecarmos à vontade aqui na terra, mas sim para nós entendermos que nós vivemos no tempo da graça, porque ele veio nos libertar e nós precisamos dele. Então nós precisamos também entender que nós precisamos nos afastar da tentação. Nós não temos mérito. O mérito vem de Jesus. Ele que tem o mérito, ele que veio nos salvar. O pecado, ele é a desobediência da palavra. Quando o Pai fala para nós fazermos algo e nós recusamos a fazer, isso é um pecado. Em João 8:34 diz o seguinte: todo que comete pecado é escravo do pecado. E para isso nós precisamos exercer a nossa fé. E a fé é um dom dado por Deus. E é de ouvir a palavra de Deus que nós podemos exercitar. Existem duas características em Apocalipse 14:12 que separam, identificam os últimos dias.
Aqui está a perseverança dos santos, o que guarda o meu mandamento de Deus e a fé em Jesus. São duas coisas, nós precisamos de duas coisas para herdar o reino de Deus. Você tem que obedecer os mandamentos do Pai e tem que permanecer fiel a Jesus, ter fé nele. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Por causa disso, por não entender a palavra de Deus. E a fé, ela vem de ouvir falar. Em 1 João 3, do 5 ao 9, diz o seguinte: sabes também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanecer nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinho, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que para ti praticar a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semelhança. Ora, se você não pode viver pecando, porque você é nascido de Deus. Então nós vimos que nesse capítulo, no Messias não há pecado. Então nós precisamos saber o que é a lei, o que são os mandamentos, porque para nós sabermos o que nós temos que fazer ou não. Que nós precisamos ver que o Pai deu os mandamentos para Moisés. Ele escreveu em tábuas de pedras com o seu próprio dedo. 5 ele colocou numa pedra e 5 ele colocou na outra pedra. O que nós vemos isso em Deuteronômio 9, capítulo 10, que diz assim: subindo eu no monte a receber as tábuas de pedra, tábuas da aliança que o Senhor fizera conosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão e nem bebi água. E deu o Senhor 2 tábuas de pedra, escrita com um dedo de Deus. E nela estava todas as palavras, segundo o Senhor havia falado conosco no monte, por meio do fogo, estando reunido todo o povo. Então, para nós entendermos de verdade o que são os 10 mandamentos na sua plenitude, nós precisamos entender o que Jesus disse sobre os 2 grandes mandamentos. Em Mateus 22, do 36 ao 40, diz o seguinte: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: amará ao Senhor Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amará o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 depende toda a lei e os profetas. Os 10 mandamentos são os 10 mandamentos. Os 4 primeiros, eles estão ligados à adoração ao Pai. Ou seja, como adorar o Pai, o Criador. E os outros 6 estão para como nós temos que ter o comportamento com o nosso próximo. Como tratar os outros seres humanos, os nossos vizinhos, a nossa família. Os 4 primeiros significa para nós adorarmos a quem nos criou. O primeiro mandamento foi não ter outros deuses. Os de 5 a 10 nas tábuas, nós vemos esses 2 grandes pontos para adorar a Deus e os nossos semelhantes. Desses mandamentos total vem todas as leis. E depois nós entendemos que tem os decretos, o que ele escolhe para nós fazermos.
Em Êxodo 20 diz o seguinte: então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não fará para si imagem de escultura e nem semelhanças alguma do que há em cima ou embaixo da terra e debaixo das águas da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que vi a iniquidade dos seus pais, nos filhos até a terceira, quarta geração, daqueles que me aborrecem. Eu faço misericórdias até 1000 gerações daquelas que me amam, que me guardam os meus mandamentos. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. No 7º dia, no sábado, teu Deus não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos, nem suas servas, nem teus animais, nem os forasteiros da porta para dentro da sua casa, porque no 6º dia fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que não há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou o sábado e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te deu. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem um boi, nem um jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Hoje nós vamos parar por aqui. Amanhã nós falaremos sobre o primeiro mandamento. Cada dia vou explicar num dia. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!